Os acontecimentos dos últimos dias da vida de Jesus são muito conhecidos. A história de sua crucificação foi contada, escrita e representada inúmeras vezes. Mas há pontos menos conhecidos dessa história, e um deles envolve o Santo Graal. Segundo a lenda, o centurião romano Longinus lacerou o torso de Jesus crucificado com sua lança. José de Arimateia, um comerciante distinto e parente de Jesus, recolheu o sangue do Cristo no cálice usado na Santa Ceia. Muitas pessoas acreditam que este cálice seja o Santo Graal. Tout cela a été récupéré par l'Église. Tudo isso é contado pela Igreja, e acredita-se que este cálice, o recipiente que chamamos de Graal, seja aquele que foi usado para recolher o sangue de Jesus Cristo por José de Arimateia, quando o corpo dele foi retirado da cruz. Jesus foi levado para o túmulo da família de José de Arimateia. Estas lendas e tradições formam a base para o mito do Graal e a apaixonada busca pelo Graal, empreendida por Arthur e seus cavaleiros. Seus cavaleiros nada mais eram que guerreiros que precisavam de um ideal cavalheiresco da lenda arturiana. Era a busca pela perfeição simbolizada pelo Graal. C'est la recherche de la perfection symbolisée par le Graal. Segundo a tradição, José de Arimateia guardou o cálice. Mas por ser seguidor de Jesus, ele foi perseguido, capturado e mandado para a prisão. Depois de solto, ele abandonou sua terra natal e, seguindo uma antiga rota de comércio através do Mediterrâneo, ele viajou até o sul da França. Acredita-se que José tenha se estabelecido em Languedoc, junto com outros discípulos, incluindo Maria Madalena. Teria o Santo Graal cruzado a Europa nesta jornada? Sob o ponto de vista puramente arqueológico, é perfeitamente aceitável que um homem distinto como José de Arimateia tenha levado o cálice, que pode ter sido usado em ocasiões festivas, a Páscoa, por exemplo. Ninguém sabe onde o Santo Graal ficou guardado assim que chegou à Europa. Há muitos relatos conflitantes. Uma das narrativas mais antigas diz que José, possivelmente acompanhado do próprio Jesus Cristo, visitou a Grã-Bretanha e levou o cálice consigo. José viajou até o sul da Inglaterra, a um lugar que hoje se chama Glastonbury, e foi ali que ele passou o resto de seus dias, fundando a primeira igreja cristã em solo britânico. O local onde estão as ruínas de um antigo mosteiro beneditino é certamente um dos mais sagrados do país, talvez por ter abrigado durante uma época o próprio Santo Graal. Existem diferentes versões da história do Graal. Na Inglaterra, acredita-se que ele foi trazido para cá. Bem, a cidade de Glastonbury não existia ainda, mas ele foi trazido para cá logo depois da crucificação. E depois foi perdido e os cavaleiros de Arthur saíram em busca dele. A partir deste ponto, o Santo Graal tornou-se intimamente ligado à lenda do rei Arthur e seus cavaleiros. A retirada dos romanos da Grã-Bretanha no século V foi um desastre para os romanos britânicos que ficaram para trás. Nada conseguia impedir os bárbaros que fluíam pela muralha de Adriano, outrora uma fronteira segura entre o norte bárbaro e os romanos britânicos do sul. Sem uma força de defesa organizada, o país logo sucumbiu ao caos. Apenas um rei britânico conseguiria deter as forças da anarquia, Arthur. Numa série de batalhas, Arthur derrotou todos os invasores. Assim seguiram-se alguns anos de paz e estabilidade. As proezas de Arthur tornaram-se tema de lendas. Ele era a personificação da Era Dourada britânica, e com a continuidade da agitação da Baixa Idade Média, as pessoas esperavam a volta de um homem como Arthur, ou o próprio Arthur. Num estreito braço de terra ao norte da Cornualha, está localizado o castelo de Tintagel. As muralhas das ruínas datam de uma época mais recente, mas as fundações são do tempo do rei Arthur.
Não temos certeza absoluta sobre a data, mas acredita-se que o rei celta tenha nascido aqui no ano 470 depois de Cristo. Embaixo do castelo existe uma gruta conhecida como Caverna de Merlin, batizada com o nome do lendário feiticeiro que foi tutor do jovem Arthur. Nesse ponto, muitos celtas haviam se convertido ao cristianismo, mas seu modo de pensar ainda era condicionado pelo paganismo. A transição entre a antiga e a nova religião foi um processo gradual. No mito do Santo Graal, elementos pagãos e celtas se misturam aos cristãos. A história de Excalibur, a espada mágica, é celta. Segundo a lenda, Excalibur podia derrotar qualquer inimigo. Aquele que conseguisse retirar Excalibur para fora de uma pedra se tornaria o governante da Grã-Bretanha. A lenda provou ser verdadeira no caso de Arthur, e a espada concedeu-lhe muitas vitórias. No final da vida de Arthur, um de seus seguidores fervorosos atirou o Excalibur num lago sagrado, mantendo a tradição celta. Camelot, o lendário castelo do rei Arthur, foi o local onde a busca pelo Santo Graal começou. Historiadores ainda discutem se Camelot realmente existiu. Temos de ser cuidadosos em relação a Camelot. As pessoas acham que podia ter sido a capital da Inglaterra nos tempos arturianos, mas não foi. Em todas as histórias sobre Arthur, Camelot é seu quartel-general. Não é mencionado antes ou depois de Arthur. E é claro que Camelot, como é visto nos filmes, nunca poderia ter existido. E não poderia ter sido o grandioso, magnífico castelo medieval da Baixa Idade Média no V século ou outra época. Mas é bem possível que Arthur tenha tido um quartel-general e que o lugar se chamasse Cadbury ou então Castelo de Cadbury. Castelo de Cadbury, no sul da Inglaterra. Esta construção feita à mão com terra e muralhas é uma das maiores fortalezas em colina do país. Segundo evidências arqueológicas, um complexo grande e impressionante foi construído aqui no V século, época do reinado de Arthur. Seria este complexo o Castelo de Camelot? Dinas Bran, no sudoeste montanhoso de Gales, são as ruínas de um complexo mais recente que surge na paisagem. De acordo com vários historiadores, esta pode ter sido a localização ideal para Camelot. Ou será que este castelo na Inglaterra Central combina mais com a nossa imagem de Camelot? A única coisa que pode ser dita com certeza é que escritores das últimas sagas arturianas alimentaram uma visão de Camelot que não combina com a sóbria realidade da era arturiana. Os castelos da época eram construídos com vigas rudimentares circundadas por estacas. As condições de vida eram pobres e as ferramentas primitivas. Se Camelot realmente existiu, seria um amontoado de estruturas toscas de madeira.